Boa tarde. Boa tarde para todos. O pessoal já está entrando aí na nossa live. Bacana. Olá, pessoal, tudo bem? Para os nossos alunos, nossa FCO, Caio, Matheus, Jéssica, a professora Patrícia Helena, Jackson, fala aí, meu caro, como é que você está? A doutora Cris, André Luiz, nosso parceiraço, acabou de entrar aí. Oi, Duda. Gabriele, tudo bem? E Jonathan. Só aguardar o nosso parceiro André chegar aí para a gente começar a nossa live. Beleza, André? Como é que tá, meu Boa caro? tarde. Boa tarde. Eu só vou pedir licença ao pessoal aqui para a gente desativar os comentários aqui. E no final nós vamos reativar novamente para fazer aquele feedback com o pessoal, beleza? Combinado. Gente, boa tarde para todos. É um prazer imenso, né? Estar participando dessa live em nome da nossa FCO, né? Eu sou o professor Edmilson, professor da disciplina de Morfologia, Ciências Morfológicas, juntamente com a professora Camila, também das Ciências Patológicas, juntamente com o professor Marcos, e também das clínicas articuladas, né? Onde que eu tenho a presença dos professores Renato Mendes, o Rodrigo Dantas, Danilo Canguçu, Ana, né? Então, olha só, nós vamos fazer essa live aqui hoje com um tema muito importante, aonde que possamos ver, né, a inserção do cirurgião dentista em campos diferentes daqueles que todos pensam no consultório, né? E para fazer, né, um comentário desse tema, que é o manejo odontológico de pacientes em tratamento de câncer no âmbito hospitalar, eu convidei uma pessoa muito especial, né, uma pessoa que fez parte da minha formação profissional, que é o professor André Luiz Sena, né, professor do Departamento de Odontologia e Fisiopatologia da Unimontes e pró-reitor de pós-graduação também dessa universidade, né? Eu agradeço muito, André, a sua participação. Eu creio que todos vão compreender qual que é a grandeza dessa fala que você vai contribuir para a gente aqui, André. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Edmilson, pelo convite. Né? Eu agora já te chamo, agora é só de Ed, né? Nossa amizade já vem de longa data, como você mesmo mencionou. Saudar também aqueles que trabalham com vocês, que todos eu conheço muito bem, professor Renato, professor
Marcos, professora Camila, professor Rodrigo e professor Danilo Canguçu e os demais. André, Marcos, Camilo Canguçu. Oi, tá sua escutando? câmera está deitada. A sua câmera está Ah, tá. deitada, estou te ouvindo. Entendi. É Aê, melhor colocar em beleza. pé. Beleza. Isso aí. Pode continuar, por favor, Ficou, André. ficou bom agora? Pera aí. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza, beleza. Pera aí. Deixa eu ajeitar isso aqui para não. Uai, inverti a câmera. Isso, Aí. agora estamos vendo. Então, Ed, o que que acontece? Esse pessoal todo que você falou, né? Nós já temos um contato e uma amizade, um carinho, um contato profissional também, de longa data. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente você, que é uma pessoa, um amigo que eu tenho, né? A gente divide pacientes, às vezes eu não posso atender, você atende, às vezes você não pode atender, eu atendo. E estou às suas ordens, meu amigo. É um prazer muito grande estar falando para vocês. Ô, André, satisfação. Quero agradecer também você, a sua participação em nome da toda a faculdade. Mando um abraço enorme para você e para todos da Unimontes. André, então, como a gente só tem uma hora, né, de live, eu acho que vamos comentar um pouco desse assunto, esse assunto que, graças a Deus, né, graças a Deus, ele vem tomando uma amplitude que nos deixa à vontade, né, de falar que a odontologia hoje faz parte do âmbito hospitalar, mas não deixando essa conjunção, né, com a atenção primária, atenção secundária e até então chegar na atenção terciária, né? Eu vou falar aqui um breve histórico, né, vai ser rápido, de como surgiu o nosso trabalho na Santa Casa. Mandar um abraço para todos da Santa Casa, que nos abraçou desde o início, muito bem. André vai também contar aí a parceria que ele tem com o Gilson, que eu acho show de bola. E os dois hospitais, embora sejam instituições diferentes, mas nós trabalhamos com essa mesma ligação. André vai falar um pouco daqui a pouco. Mas, então, eu era acadêmico da Unimontes, eu era aluno orientando do professor Paulo Bonan, né? E assim que eu formei, o professor Paulo me convidou para participar de alguns projetos. E o professor Mário, desde já quero deixar um grande abraço para o professor Mário, que foi um grande mentor dessa longa caminhada, né? Professor Mário Melo, né? Foi um grande mentor de toda essa caminhada. Então me convidou para poder fazer o levantamento do primeiro projeto que abriria as portas, né, para essa grande caminhada, que foi a associação entre a radioterapia e a quimioterapia e a gravidade da mucosite, né, decorrente desses tratamentos em todos os pacientes do norte de Minas que eram suportados aqui na cidade de Montes Claros, tá certo? Então, com a abertura desse projeto aí, conseguimos fazer a inserção no hospital e a partir daí, né, nós começamos uma caminhada com vários outros projetos, e dentre todos esses projetos eu quero chamar a atenção a participação do acadêmico de odontologia, né? E então, a partir daí, como eu já disse, né, foi instalado o serviço de laser terapia, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre a laser terapia, sobre tratamentos que a gente tem feito nos pacientes que recebem esse tratamento de radioterapia e quimioterapia, que tem sido uma bênção na vida desses pacientes, tá certo? Então, esse foi o histórico do início do nosso serviço na Santa Casa. Isso foi no ano de 2008, né? Então, eu quero passar a palavra mais uma vez para o André para contar um histórico para a gente também aí. Olha, a história do Dilson foi uma das histórias mais engraçadas. Eu acho que é a primeira vez que eu estou contando isso em público, que eu já contei na minha vida. Então, eu já tinha voltado do Canadá em 2010, já estava fazendo pesquisa, estava fazendo muito. Salvo engano, o programa de pós-graduação nosso já era nota 5, né? Então a gente estava fervendo para fazer a nota subir. E quando a gente criou o doutorado, a gente começou a se perguntar o que um doutor deveria fazer.
E a gente começou a acreditar que esse doutor ele deveria ser capaz de, inclusive, gerar o próprio emprego dele, montando uma empresa, e a pessoa precisava ser mais empreendedor. E nós mesmos não éramos. Nós mesmos, professores, né? Eu, por exemplo, nunca tive consultório particular. Então, rapaz, uma das provas de, de, de mestrado e doutorado, a gente decidiu pedir a, a inscrição. O professor tinha que dar a inscrição para o cara. Eis que o dono do serviço, com a filha do dono do serviço, que queriam fazer o curso, foram me perguntar o que eu achava, se eu podia dar carta para eles e tal. E eu, naquela época, eu só aceitava aluno de dedicação exclusiva, né? Porque tinha muita bolsa e tal, e eu não enxergava as pessoas fazendo mestrado e doutorado trabalhando. Né? Isso mudou hoje em dia, minha cabeça mudou um pouco. E aí que, ao conversar com esse cara, é o Alan Santiago, né? Que é um dos donos do serviço lá, deputado. E aí, rapaz, falaram assim, ó, vai um deputado aí, você conversa com ele. Eu falei, gente, pois eu converso com todo mundo, não vou conversar com o deputado. Não entreguei ele a carta que ele queria, porque ele viu que não seria melhor. E todo mundo, eu achava que ele ia ficar com raiva. Em vez de ele ficar com raiva, ele falou assim, não, nós precisamos de montar esse serviço lá no DILS, eu sei que vai montar. Falei, moço, mas já tem Mário lá no outro negócio, e como é que vai ser? Eu tenho um grande carinho, admiração e uma grande amizade pelo professor Mário Melo. Fui atrás do Mário, falei, Mário, eu estou numa situação difícil. O que aconteceu? Isso, eu queria que você montasse lá para mim. Aí o Mário falou, não tem tempo, mas pode montar. Pode montar que vai dar certo. Aí eu comecei a sentar com o Mário, com o Breno, com o Edmilson, para discutir o que fazer lá na época. Foi então que eu entrei no meu curso de laser, comecei a acompanhar e comecei a tratar, comecei a colocar aluno para aprender a tratar. E hoje deve ter umas 12 ou 13 pessoas lá trabalhando da Unimontes. Né? Então são alunos bolsistas da odontologia, da enfermagem, médico, dentista, tem de tudo, né? Tentando melhorar a vida dos pacientes. Maravilha, André. Então, quando nós pensamos, assim, quando falamos de projetos, né, que dão seguimento, se transformam em programa, por exemplo, na Santa Casa hoje, né, o que era um projeto a gente vê a associação da gravidade da mucosite com os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, se transformou num grande programa. Hoje é um programa permanente, né, tem participação de acadêmicos da Unimontes nesse programa. Hoje eu tenho os outros colegas lá que trabalhando juntos, que é o Breno Amaral, né, e a Mariana Mota, tem uma dentista voluntária que é a Michele, enfim. Então, qual que é a visão? Qual que é a visão? Os alunos muitas vezes me perguntam como que é trabalhar no hospital e como que é a vida de um cirurgião dentista dentro do hospital. Eu falo para eles o seguinte, você como acadêmico, você tem que dar valor em todas as suas disciplinas. Porque o que você vai fazer na odontologia hospitalar é o que você está aprendendo aqui. Às vezes as pessoas têm aquele pensamento, né, que para estar no âmbito hospitalar, ele tem que ter uma formação hospitalar. Não, ele não imagina que essa formação que ele está tendo acadêmica vai ser o tanto importante lá. Nós fizemos outro projeto nesse tempo todo aí de Santa Casa, que foi o Qualidade de Vida, né, coordenado pelo professor Essílio, né, e participação de Mário Melo, Maria Bethânia, entre outros. Esse projeto, né, ele trouxe para a gente e teve participação também de acadêmicos. Esse projeto a gente concorreu, né, concorreu um financiamento pela FAPEMIG e fomos contemplados. E através desse projeto nós conseguimos instalar 2 outros projetos, que foi o projeto da eficácia do laser, né, do tratamento com laser, e o projeto de manejo odontológico. Né? Esse projeto de manejo odontológico, sabe o que a gente fazia para os pacientes?
tudo aquilo que um cirurgião dentista faz no seu consultório, tudo aquilo que um cirurgião dentista faz na atenção básica, né? Então, as pessoas, às vezes, não conseguem ter essa visão, o quão que é importante essa vida do cirurgião dentista e a facilidade, né? O fácil acesso de trabalho. Já sabe trabalhar, já sabe fazer aquilo, né? Quero só ressaltar uma coisa aqui, que é o quanto que é importante a ação multidisciplinar dentro do hospital. Hoje, todos os outros profissionais, né, fonoaudiólogo, psicólogo, né, os oncologistas, os radioterapeutas, os enfermeiros, os farmacêuticos, os fisioterapeutas, já disse, nos abraçaram de uma forma tão carinhosa e hoje nós não trabalhamos só. Hoje nós não trabalhamos só. É um paciente que terminou de fazer o tratamento da radioterapia, teve uma fibrose devido à radioterapia, nós temos que ter ali o acompanhamento com a fisioterapia e voltar para a odontologia para a gente terminar de fazer algum tratamento odontológico ou então encaminhar. Então, André, para a gente fazer uma cronologia bacana aqui, eu gostaria que o povo entendesse como que é o acesso de um paciente desde o seu diagnóstico, né, até o final do tratamento. Aí eu queria que você falasse para a gente, André, né, um pouquinho aí sobre esse diagnóstico precoce, a importância desse diagnóstico precoce. Bem, então, uma coisa interessante que acontece no município, especificamente de Montes Claros, nessa região macronorte, é que as pessoas que trabalham aí, não sei por que ou o que aconteceu, que só escalou pessoas boas e que uns gostam dos outros. Então, por exemplo, o diagnóstico hoje em dia das neoplasias intrabucal ou de cabeça e pescoço, ele é muito rápido aí. Por quê? Porque nós temos diversas universidades, né? Acho que 3 faculdades de odontologia. Nós temos os cirurgiões cabeça e pescoço integrados com a gente. Nós temos já os 2 hospitais maiores que têm interesse em pegar o paciente, tratar o paciente pelo SUS, pelo plano, não importa. A grande maioria da minha demanda é pelo SUS, né? E a gente vê nas pessoas a tentativa, desde lá da delegacia regional, né? Aqui vou mandar um grande abraço para nossa querida amiga Denise, né? Que egressa nossa, pessoa fina, da qual nos convidou até para tentar capacitar. Olha a importância, os cirurgiões dentistas da atenção primária para fazer o atendimento pré-tratamento neoplásico. Esse atendimento pré, ele também se mistura muito com o diagnóstico, porque à medida que você começa a ver as lesões, né, porque se você não vê as lesões, estão te vendo, provavelmente. Mas à medida que você começa a ver as lesões, você precisa orientar. E existe uma coisa muito importante quando a gente está falando de carcinoma de células escamosas, cabeça e pescoço. Hoje em dia, existe uma corrente mais forte do que nunca, ela já foi fraca, sobre o papel do HPV no câncer de cabeça e pescoço. Mas é muito menor do que o fumo e o álcool, sem dúvida alguma. O fumo e o álcool ainda são a principal causa de carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço. E quando o cirurgião dentista atende um tabagista, ele sempre tem que ter cuidado no seu exame, mas esse mais ainda. Esse paciente ele tem que ter um cronograma de retorno, porque quanto mais rápido descobrir a lesão e mais rápido ele parar de fumar, melhor será para o paciente. Então tem um trabalho, tem umas questões interessantes, sabe que eu já me... Por exemplo, eu sou fumante há 20 anos. Se eu parar de fumar hoje, muda alguma coisa? Hoje não. Mas em 20 anos, o risco de você desenvolver o carcinoma se torna o mesmo risco da população comum. Então, o que acontece? Quando a gente não aborda o paciente rápido, a principal prevenção que a gente tem é parar com o fumo. Infelizmente. Mas mesmo assim, se você pega em estágio inicial, a cirurgia é muito melhor, o prognóstico é muito melhor para o paciente, né? A possibilidade terapêutica é melhor, a conscientização do paciente é melhor, né? E o resultado fatalmente vai ser melhor. É
muito triste ver que nós já estamos nessa luta. Eu cheguei em Montes Claros em 2006, tem 14 anos que eu estou aí. Todos os meus trabalhos que vocês pegar, todos, já mudou o paciente, já acabou a amostra, então já veio. A grande maioria dos casos ainda são T3, T4. O que é isso? São pacientes com lesões muito grandes, né? Então, a buscativa ainda não está funcionando de maneira adequada. A nossa prevenção com parar de fumar não está boa, não está boa. As pessoas sabem o mal. Por exemplo, eu já tive aluno da odontologia que fuma, né? Então, assim, agora, é interessante também entender o lado do paciente. Tem um outro trabalho na British Dental Journal que ele mostra que a melhor forma de parar de fumar para paciente que foi diagnosticado com carcinoma de escamosa, cabeça e pescoço é através da equipe multidisciplinar. E que o índice de recorrência pode chegar a 60%. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar intrínseco a gente, né? Não é atender o paciente, fazer resina, fazer amálgama e ir embora para casa, não. Se o cara fuma, você tem responsabilidade, sim. Isso é sua responsabilidade social, porque depois essa pessoa vai fazer falta para o país. Se ele é um trabalhador, ele ficar afastado, nós vamos deixar de arrecadar imposto. Se ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele não pode ser, né, maltratado. Então, a questão do diagnóstico, mesmo funcionando bem nessa região nossa, por causa do número de faculdades, nós ainda não conseguimos reduzir o índice de diagnóstico tardio. E outra coisa interessante, tem um trabalho de 1982 na revista de epidemiologia, chama Revista de Epidemiologia, que Cuba, ela dava todo o diagnóstico, ela avaliava a população inteira, exame estomatológico na população inteira. E após 10 anos, eles não fizeram campanha nenhuma para diminuir o fumo. Não diminuiu em nada a incidência do carcinoma. Então, por exemplo, eles mostraram que eles melhoraram a sobrevida com o diagnóstico precoce, aumentaram, mas a incidência da doença não. Então, nós temos que agir em duas frentes: diagnóstico precoce e tentar evitar fumo, né? André, você falou uma frase aí no início da sua fala aí, que é uma frase que eu venho refletindo, eu sempre faço uma reflexão, né? É pessoas certas nos lugares certos, né? Eu falo isso bastante na sala de aula com os meus alunos. E olha só uma coisa, né? Falei daquele projeto de manejo que a gente tinha conseguido com o apoio da FAPEMIG. Só que é um projeto. Um dia os materiais acabam, o fomento acaba, porque é um projeto, né? Nós temos que prestar conta com os resultados e o projeto, os materiais também acabam, né? Então, veio uma luz. Você falou de Denise, estava até aqui na minha pauta lembrar de Denise, porque foi uma pessoa muito importante. Denise, gente, é especialista em políticas e gestão de saúde bucal, né? Ela é referência técnica em saúde bucal da Regional de Saúde, né? E ela nos procurou a mim, procurou o professor André, o que poderíamos fazer para poder dar esse rap, né? Em fazer essa busca ativa dos pacientes. Então, naquela conversa lá, onde que envolveu outros profissionais, tinha as orientandas de André também, a Larissa e a Cristina, né? Qual que foi a ideia? A ideia era fazer uma capacitação para todos os cirurgiões dentistas, né, em fazer o diagnóstico precoce, atentar-se às lesões que teriam um potencial cancerizado, né, fazer essa capacitação e também capacitar esses cirurgiões dentistas a fazer o manejo odontológico do paciente pré, durante e pós o tratamento da rádio da quimioterapia. Nós fizemos o primeiro passo, né, André? Que foi aquela reunião com mais de 200 cirurgiões dentistas, o qual você, como pró-reitor de pós-graduação, nos deu apoio. E a Denise tomou essa frente, nós fizemos essa capacitação, onde envolveu mais de 200 cirurgiões dentistas. E hoje, o que eu percebo hoje? Hoje, o paciente, ele chega para a gente
ele já está chegando para a gente antes, não todos, não vou falar todos, né? A gente vai até falar depois um paciente que a gente já pega ele já no meio da terapia, o que pode ser feito. Mas uma grande parte dos pacientes hoje, eles já chegam para a gente antes de iniciar a radioterapia ou a quimioterapia. E esse paciente é o paciente que precisa de uma verdadeira adequação do meio, né? E se esse paciente receber a adequação do meio, gente, adequação do meio, exodontia de restos radiculares, né? Estourações provisórias, uma raspagem, né? Não vou falar o básico, mas é uma coisa que são procedimentos que é o básico da odontologia e que qualquer cirurgião dentista altamente capacitado pode fazer. Pode, tem que fazer, né, Edmilson? Tem que fazer. Então, o paciente está chegando para a gente faz um relatório, né, antes de iniciar a rádio. Aí eu já vou pegar o gancho do paciente que chega antes de iniciar a radioterapia e a quimioterapia, porque tem aquele problema, o paciente iniciou a fazer a rádio, então já não pode fazer uma ectodontia, por exemplo. Então, a gente faz um relatório para o cirurgião dentista, para o centro de referência, né, para o ESF dele de referência, falando com ele que o paciente está apto a fazer uma adequação do meio, né, que iniciará o tratamento da radioterapia em breve, após 10 dias de exodontias, né. E teve, nessa adequação do meio, quando o paciente já está em tratamento, tem um fator aí que eu vou dizer o seguinte, que é um gancho para surgir mais projetos de pesquisa e as faculdades Unimontes e FCO, eu creio e acredito que irão abraçar isso, e quem conversava com a gente sempre a respeito desse assunto era o professor Manel, né? Todos sabem da história do professor Manel aí na FCO, que é o tratamento endodôntico em raízes de pacientes em restos radiculares, em pacientes que já iniciaram a radioterapia. O que quer dizer isso, gente? O paciente iniciou a fazer a rádio, já iniciou a radioterapia, ele não pode fazer, de cabeça e pescoço, ele não pode fazer uma exodontia, porque vai ter o risco da osteoradionecrose. Mas aí, que está o lance? Será que essas raízes elas não podem ser tratadas endodonticamente, né? Tirar aqueles focos infecciosos ali endodonticamente, sei lá, ali, e deixar a raiz sepultada? Essa era a grande conversa que a gente debatia sempre com o professor Manel, né? E tenho ideia já com os alunos, né, de fazer projetos nesse sentido e tá levando para os hospitais. Eu acredito que os hospitais têm essa força de abraçar projetos como esse. Por quê? Assim como o tratamento da mucosite diminuiu o tempo do paciente dentro do hospital, isso aí também vai ser um grande avanço para nós na odontologia. Verdade, Andrezão? Concordo, viu, Edmilson? E inclusive o seguinte, né? Quando a gente fala em exodontia, boa parte delas são tranquilas, mas tem aqueles casos lá, né? Inclusive de terceiro molar, que o pessoal às vezes deixa a raiz sepultada já também. E uma coisa é certa, se deixar o foco lá, vai dar problema, né? E a gente tem percebido, eu acredito que você deve estar tendo muito caso também de osteoradionecrose, mas é impressionante a quantidade. E o que a gente fica triste é porque não fez a exodontia lá no serviço inicial, né? Você estava falando de como se começa o serviço e tal. Eu acho até importante a gente falar com os meninos como é que começou a carreira, né? Então, por exemplo, eu comecei minha carreira na minha escola, na minha universidade na época, não tinha clínica de estomatologia. O meu sonho era ser patologista. E assim, não tinha como fazer clínica, não tinha. Então eu comecei a estudar, fiz um curso de atualização, porque não tinha especialização na época, com meu orientador, o Cado Gomes. E aí, quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu montei um serviço de estomatologia, né? Então, assim, o que eu não dava conta, eu pedi ele, né? Falei, Ricardo, pô, assim, o que eu apanhar, eu posso mandar para você? Pode. Aí foi lá, minha primeira clínica de estomatologia, formado, recém-formado, com medo, né? Que todo mundo tem medo, tem receio, mas estudando muito. E essa questão do tratamento desses pacientes, uma coisa muito importante, eu estudo. Né? Quando eu comecei lá no DIUS também, eu tinha uma visão interessante, uma experiência interessante, com paciente transplantado de medula óssea.
Certo. E lá no Dilson era radioterapia de cabeça e pescoço. Então, assim, o que aparece de doença, o perfil é diferente, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender qual foi a lesão primária que o paciente teve, ter muito cuidado para não chamar câncer como se fosse, às vezes é comum, né? Você fala assim, fulano vai inventar uma vacina para câncer. É verdade. Isso dificilmente vai dar certo, porque existem diversas neoplasias malignas de diversos tecidos. Então, como é que pode ter um alvo só? Apesar que do jeito que a ciência vai, pode até ser que sim, mas a chance é muito pequena. Seria muito mais fácil ter um para cada, né? Então, assim, essa questão da habilitação, ela passa muito pelo estudo, né? É muito importante que os alunos hoje... Edmilson, você acredita que eu vejo as pessoas criticando, mas criticando bravamente, assim, porque nós não estamos fazendo aula à distância porque nós queremos. Mas eu já quis fazer. Eu já fiz curso à distância. Tem um lugar que chama Coursera, que inclusive dá para treinar inglês. Eu fiz vários cursos lá, os cursos são bons. Eu conseguia fazer curso de estatística, conseguia fazer curso de um tanto de coisa, aprendi um tanto de coisa. Eu, às vezes, me pergunto, será que nós estamos formando pessoas que não conseguem aprender sozinho? Será que esse é o certo? Será que o aluno ele vai depender de um professor pro resto da vida? Será que é assim que as pessoas têm que se formar? Porque é diferente uma pessoa te dar uma ajuda, te dar um toque, da pessoa te ensinar tudo. É diferente. Verdade. É diferente. Então, esse recado, sabe, Edmilson? Embora eu te falei que eu saí do script, esse recado ele é muito importante para vocês. Tanto para atender paciente com neoplasia, você precisa estudar. Tem jornais fabulosos, por exemplo, a Trioral, né? Vocês precisam se preocupar com o inglês de vocês, porque a maioria das coisas está escrita em inglês. Né? O professor Scully morreu já tem um tempo, mas tem artigo dele saindo até hoje, de tanto que o homem trabalhava. Foi o melhor, era o melhor currículo, assim, da odontologia, um cara brilhante, fantástico e humilde. Né? Então, assim, existe muita fonte para a gente fazer isso. Né? Agora, o que precisa, você sabe o que é? É acreditar. A gente não pode desacreditar. Nunca, nunca deixa aquelas pessoas que te falam que você não vai dar conta, que isso não dá certo, que isso aqui, te atrapalhar. Se a aula à distância tá ruim, se vira, vai ler, procura outro trem, se vira, meu amigo, se vira, porque você não pode ficar parado no tempo, o tempo não para, o mundo tá rodando. Você vai perder um ano da sua vida, um ano. É muito melhor você perder esse um ano tentando aprender outras coisas diferentes, tentando estudar. Você vai aprender outras coisas, você não vai perder esse ano, você vai ganhar esse ano. Mas para muita gente é mais fácil. É muito mais fácil eu falar, eu não dou conta de aprender à distância, porque eu não tenho disciplina para estudar. Meu amigo, se você não estuda, você vai fazer o quê? A sua vida é estudar. Então, é importante a gente apresentar para os alunos de graduação que quando eles entram na universidade, a vida deles vai ser estudar. Que estudar é bom demais. Se você não está gostando, das duas, uma. Você está estudando a coisa errada ou você está com algum problema. Porque estudar é bacana. É bacana. O problema é quando você estuda o trem errado. Você não resolve o negócio. A coisa mais feliz que a gente fica é de resolver o problema de alguém. Não é? O Edmilson, eu lembro da prova do Edmilson para o doutorado. Eu não esqueço da prova do Edmilson para o doutorado. Eu fiz tanta pergunta, mas tanta pergunta que eu acho que passou uns 15 minutos. Mas não é porque eu queria ferrar o Edmilson. Era porque o negócio ficou interessante, o projeto era bom, e ele estava bem, moço, ele estava bem. Eu falei assim, vamos ver se esse danado tá bom mesmo. E apertei. E depois que saiu o resultado, eu falei assim, Edmilson, eu fiquei tão feliz com sua prova, moço, você arrebentou. E você lembra, Ed? E ele, moço, achei que você queria era me dar bomba. Eu falei, não, eu fiquei curioso, rapaz. Foi curioso. E ele no doutorado botou para quebrar. Então, assim, o Edmilson é um cara que eu admiro, por quê? O Edmilson, eu nunca vi Edmilson com a cara triste. Nem desanimado, nem quando as culturas davam errado.
E é isso, moçada. Então, vocês estão vendo aqui, tá a galera assistindo, dá sono, tá esse homem doido aí falando essas loucuras. Não é loucura, não. Vai estudar, moço. Aquilo entra. Eu fui uma pessoa que quando eu comecei a estudar imunologia, eu chorava todos os dias, de raiva, porque vinha um número das moléculas fora de ordem. Então, quando você vai estudar coagulação, os fatores são. Bem, com o tempo entra, entendeu? O problema é que se você achar que você nunca vai aprender aquilo, realmente você não vai aprender aquilo, não. Mas aquilo, à medida que você vai lendo. E outra coisa, vou falar um negócio, vocês não contam pra ninguém, não. Quando a gente fica preocupado com os nomes, você escreve o nome nesse caderninho, repete 30, 40 vezes, depois você lê a matéria. Porque o que acontece? Parece que o aluno ele cria um choque de medo com os nomes. Então, por exemplo, via metabólica de bioquímica mesmo, tem que repetir, meu irmão, porque senão o ciclo é grande, aquele trem todo. Você já fica com medo, não sabe o que é glicose, não sabe o que é fosfato, aí aí desespera. Não, anota no caderninho lá, repete 15 a 20 vezes, que depois você lê. Aí você começa a ler o livro mais fácil, lê primeiro a Wikipédia, pra você ter uma noção geral. Depois você pega o livro mais ou menos e vai no livro difícil. Então nós estamos falando que para cada matéria você vai estudar pelo menos 3 vezes. Aí ela vai ficar gostosa. Porque a hora que você for chegando o negócio fica bacana. Agora, isso tudo se aplica para bioquímica e para tratamento de paciente oncológico, não é, Ed? O Exatamente. Edmilson estuda igual um maluco, porque nós dois ligamos um pro outro de vez em quando para tirar umas dúvidas, para bater uns papos. E artigo disso que saiu hoje, artigo daquele que saiu agora. E tá saindo artigo sem parar, a gente não consegue ler todos, você ainda tem que ter um filtro, cara, para você ler os artigos que são É bons. interessante, interessante. Né? Então, assim, Daniel, pode falar, pode concluir. nós estamos caminhando para isso aí, né, É isso aí. Edmilson? É isso aí. Eu falo para o pessoal o seguinte, que o meu hábito de estudar, quer dizer, não é hábito estudar. Estudar já faz parte. Eu não falo estudar mais, eu falo ler. Eu tenho que ler todo dia. Eu acho que, se não me engano, é o Fernando Veríssimo, que estava no hotel um dia, não tinha nada para ler, ligou para a mulher e perguntou para a mulher se tinha algum livro, alguma coisa lá, e a mulher falou que não tinha nada. Ele falou assim, o que você tem aí, minha filha? Eu só tenho uma bula de remédio. Ele falou assim, então manda para mim. É isso aí. Um dia que você não encontra nada para ler, pega a bula de remédio da sua avó, vai ler, vai fuçar. Aquela pessoa que fuça literatura é o diferencial. Eu falo isso para os alunos sempre. E voltando aqui, André, e aí eu quero a sua opinião depois, dentro desse tema do atendimento dos pacientes que recebem o tratamento da quimioterapia e radioterapia, as pessoas não imaginam o quanto que as doenças sistêmicas, o sistema completo da pessoa faz parte de um atendimento desse. Porque tem muitos alunos, né, ainda no segundo período e no primeiro período, perguntam demais, para que eu quero isso? Para que eu quero aquilo? Você é um profissional, você será um profissional de saúde. Você não pode separar o braço do corpo, a perna do corpo, você não pode separar. Então, a gente lembra, né, que quando os alunos estão aí nas aulas de farmacologia, fisiopatologia, o entendimento, cara, o entendimento, né, da farmacologia é uma coisa magnífica. Por exemplo, quando nós fomos tratar os pacientes que estão sob tratamento de quimioterapia ou radioterapia, um fator que aparece bastante é a candidíase, né? E ali para aqueles pacientes, antes da gente ingressar, o cirurgião dentista nesse âmbito hospitalar, o tratamento era único, né? Parecia que tinha um protocolo próprio ali, era aquele e aquele. Isso nos levou a fazer um projeto de pesquisa que nós publicamos um artigo em que a gente avaliou a sensibilidade e a diversidade biológica de cândidas na cavidade bucal de pacientes que estavam sob radioterapia, né? E nós chegamos à conclusão, André, que esses pacientes, eles sofrem com uma palavrinha que eu sempre falo para os alunos, fator de pressão de seleção. A cândida está comum em nossa cavidade bucal.
Quase mais de 80% das pessoas apresenta câncer, só que ela tem equilíbrio na mucosa bucal, tá? Comensalismo com outros micro-organismos. Só que quando o paciente ele está sob pressão, quem são as pressões? Radioterapia, quimioterapia, né? É um psicológico alterado por causa do tratamento, essas são as pressões. Então isso levou esses pacientes a ter uma diversidade de candidíase na cavidade bucal. E aquele protocolo até então administrado pelo hospital talvez não estariam mais resolvendo o problema da candidíase. Então, com esse produto que a gente teve, qual que é o importante que eu quero deixar para os alunos? Quando nós fazemos um projeto, o mais importante do projeto de pesquisa é o produto que nós vamos deixar para a sociedade. O produto que nós vamos deixar para a sociedade é o que vai beneficiar todos, não só uma pessoa, né? Nesse projeto de candidíase, por exemplo, nós enxergamos que tinha um fator de pressão de seleção, tinha variabilidade, tinha diversidade de candidíase, mais de um tipo, todo mundo conhece a Candida albicans, mas tinha outras diversas, tropicales, gabatas, não é o caso de citar aqui, mas em que precisava de um tratamento para candidíase, em que a gente precisava pensar do sistema do paciente, né, e daquela patologia que estava cometendo o paciente. Sem contar que a candidíase era um fator que agravava a mucosite, ou então a mucosite era uma porta de entrada para a candidíase. Então, com esse projeto, que foi mais um projeto em âmbito hospitalar, né, cirurgiões dentistas trabalhando no âmbito hospitalar, em prol do paciente, nós temos que pensar assim, nós enxergamos que o tratamento daquela patologia ali tinha que ser uma coisa mais conjunta com outros medicamentos. Por exemplo, não só a anistatina, que era administrada frequentemente, ia resolver mais. A gente precisava partir para outros detalhes, né? O PDT, né? A Santa Casa nos forneceu, né, André? O curso da laser terapia, onde nós aprendemos aquela técnica do PDT, aonde que a gente consegue eliminar grande parte dos micro-organismos, né? E mostrar para você, gente, que o cirurgião dentista, quando ele está atendendo no seu consultório, no ESF ou no hospital, ele é um só. Nós somos capazes de resolver inúmeros problemas. Só que, bem antes, né? Antes, nós não tínhamos essa cabeça aberta para isso, porque a sociedade não nos abria para isso. Só que hoje está muito mudado. Hoje está muito mudado. É como o André falou, se você não tem o hábito de estudar, de ler, nós não vamos acompanhar. E aí, André, falando de laser terapia, cara, eu queria que você falasse para a gente aí um pouquinho da sua experiência com a laser terapia, né? Você citou aí do curso aí. O que você tem conseguido de legal aí com a laser terapia? Você lembrou, o Edmilson, foi muito engraçado. Então, quando eu comecei lá com uma aluna de mestrado, né? Que era a Raquel. E a primeira pergunta que eu tive para mim, você falou uma coisa interessante, né? Que é o protocolo. Então, a gente chega, né? Faz um curso de laser e tal, e aprende lá os protocolos. Ou pior, né? O cara às vezes compra o material, o dentista, sem saber o que está fazendo. Né? Que é até ilegal, que ele tem que fazer a capacitação, ou então faz a capacitação para os que não estuda. Né? Mas, enfim, não leu como é que funciona o laser, a física do laser e tal. E aí, quando eu cheguei, eu achei muito engraçado, porque quando eu fiz o curso de laser, eu fiz o curso. Mas você sabe quando você faz uma coisa assim, como eu nunca tinha feito laser? Você achava que não era esse trem todo, faz, isso não dá esse resultado todo, não. E aí, quando a primeira coisa que me chamou a atenção foi o comprimento de onda diferente. Então, a gente tinha todos os protocolos na época, ou grande parte dos protocolos, usava só vermelho. E na revisão de literatura, a gente publicou esse trabalho na Laser Medicine, né? Uma revista muito boa, muito exigente. Foi o primeiro clinical trial que a gente fez, né? Só conseguimos fazer porque foi lá no DILS. E aí a gente desenhou o ensaio clínico randomizado, como é que ia ser e tal. Nunca tinha feito, fomos estudar. É assim, põe aqui, só tem aqui critério de inclusão, tem que ter esse desenho, põe isso, põe aquilo. E foi. Fomos tocando o projeto. E a ideia era comparar vermelho e vermelho e infravermelho. Os pacientes que usavam vermelho e infravermelho, eles reportavam menos dor do que os pacientes que usavam só o vermelho.
o grau de mucosite diminuiu. Então não era só a dor, era a dor e o grau de mucosite. Estudo com um trabalho. Esse trabalho nós conseguimos mostrar pela primeira vez como é que os caras faziam infravermelho antes. Não sei se todo mundo entende de laser, mas o aparelho de laser é igual uma ponteira daquela de laser que você... Aqueles laser de dar aula, né? Só que ele tem a potência maior. Só que tem uma diferença. O vermelho a gente enxerga e o infra não. E aí a gente fez uns experimentos lá para ver qual que era o tamanho, porque a hora que ela sai, aquela pelotinha de luz, a gente chama de spot. Mas o tanto que ela distribui no tecido a gente não sabia. Então a gente fez um simuladozinho lá no laboratório, experimento simples com as células lá, e o trabalho ficou bonitinho, rapaz, mostrando esse negócio. Esse trabalho me deu tanta alegria, porque foi um trabalho assim, bem odontológico mesmo, né? Eu sou dentista. A minha aluna era enfermeira, mas eu ensinei ela a fazer. Por que eu ensinei ela a fazer? Porque tinha outras lesões que ela podia fazer. Ela podia fazer na mama das pacientes. Ela podia fazer no braço. Né? Então, assim, o conhecimento de laser terapia ela aprendeu todo comigo. E aí, depois desse trabalho, eu comecei a ter umas ideias meio engraçadas. Né? E a melhor delas, não foi só minha, foi também da minha outra aluna, Agna, foi fazer acupuntura. Aí tem gente que acha que a acupuntura é coisa que não dá efeito, né? Mas assim, existe método, existe curso, existe forma de você fazer acupuntura. E tem uma aluna minha que é muito treinada, a Agna, que também é da regional, e ela topou fazer essa acupuntura. Esse trabalho ainda está no prelo, nós ainda estamos tentando publicar, porque tem muito preconceito. O trabalho da Agna a gente caprichou mais do que o da Raquel, porque foi o segundo clinical trial que eu fiz. E tudo certinho, com cálculo amostral, tudo bonitinho. Nele nós mostramos que se eu fizer acupuntura, eu aumento o volume de saliva e diminuo a queixa de secura na boca. Então, esses procedimentos a gente está tentando implementar no hospital ou mostrando para o hospital que se ele fizer, ele vai ter um custo menor com o paciente lá. E o último, o melhor de todos, que talvez, não o melhor de todos, mas assim, um que está chamando muito a minha atenção, foi um projeto seguinte, Edmilson sabe igual eu. Chega 15 pacientes para se atender, se você soubesse o paciente que a mucosite ia ficar pior, ia ser melhor para você, porque você já ia dar mais tempo, mais intensidade de laser, você ia sobrecarregar ele com o laser. E aí ele ia ter uma curva melhor. E às vezes tem um que não desenvolve nada, e que você fica fazendo a mesma sessão. E isso tem custo. Isso tem custo para o hospital, tem custo para o dentista, tem custo para o paciente, isso tem custo, alguém paga. Né? Então às vezes a gente vive num mundo um pouco aleatório, onde as coisas não têm custo, tudo tem custo. Então quando você está dentro do hospital, né, isso é até um dos princípios da saúde pública. Se um tem mais necessidade que o outro, e se a necessidade vai atender, por que você vai despender tempo e recurso com o outro, que não vai ter problema? E aí a gente, junto com um grande amigo meu, o cara se tornou um grande amigo, foi até pro programa, o professor Marcos D'Angelis, ele é engenheiro elétrico. A radioterapia, eu comecei a estudar muito radiobiologia. E comecei a ver que a composição do tecido altera. Se você pôr a mão no rosto do paciente, você vai ver que fica duro, né? Muda a consistência. Eu falei, gente, esse deve mudar a condutibilidade do tecido. E aí a gente usou parâmetros elétricos para predizer a mucosite. Então, na primeira semana, a gente fazia uma medida aqui no plano de Kemper, aqui do lado direito e do lado esquerdo, anotava e media do corpo inteiro normal. A do corpo inteiro, ela varia muito, porque o paciente perde muito peso e perde muito líquido. Agora, na cabeça e pescoço, varia pouco. E aí a gente conseguiu predizer mucosite. Esse trabalho, eu acho que ele vai ser aceito. Ele está no prelo, na Scientific Reports da Nature. Né? Então, esse também foi um clinical trial de diagnóstico que foi assim, foi muito bacana. Aí hoje, Edmilson, nós estamos trabalhando com Cândida de novo. Avaliando variações de PDT, estou avaliando também como que eu melhoro a xerostomia com laser. São os trabalhos da Cristina e da Larissa, né?
É. E eu imagino que elas têm que terminar até ano que vem. Falei com elas, o meu eu já terminei. Fala, Daquele jeito que você Dazão. sabe. Bom demais. Então, André, olha só, é um tema muito amplo, dá para a gente ficar aqui mais umas 2 horas discutindo muita coisa, mas eu estou vendo ali que o tempo nosso, a live só tem 1 hora, que ela já sai fora, né? Então, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou abrir aqui os comentários, nós vamos fazer umas considerações sobre esse tema, né? Que, como eu já disse aí, né? Olha só, gente, nessa conversa nossa, foi possível ver o quanto um cirurgião dentista pode fazer dentro de um âmbito hospitalar, dentro de atenção básica ou atenção secundária, né? E vai desde o diagnóstico precoce. Ah, mas eu sei diagnosticar, mas não sei tratar. Mas você sabe encaminhar, né? Nós temos que ter essa noção de que uma lesão diagnosticada precocemente, o prognóstico vai ser melhor para o paciente. Nós temos que ter essa noção, né? E mostrar o quanto que é importante o cirurgião dentista, né, bem informado, um cirurgião dentista bem informado e formado, tá certo? Eu já abri aqui os comentários, né?